Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez estamos aqui reunidos, nossa Palavra Encarnada, para meditarmos o Evangelho de hoje, nesse domingo, solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, a Virgem Mãe de Deus, que entra no céu em corpo e alma. Iremos meditar, Quero convidar a todos para que nesse domingo seja realmente um dia em que você se debruce sobre a Palavra de Deus, que você reserve um momento para a oração, para a meditação, para verdadeiramente santificarmos o dia de hoje. Então vamos clamar a presença do Santo Espírito para que ele venha conduzir a nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa. Tomemos a Sagrada Escritura e vamos mergulhar no Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 1, do 39 ao 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, a Virgem Maria, ela se apresenta como aquela que vai ao encontro. A Virgem Maria é aquela que, como o Evangelho diz, partiu para a região montanhosa. E eu queria que nós nos atentássemos às leituras de hoje, Não somente ao Evangelho, mas pare um pouco, leia, medite a primeira leitura, o Salmo, a segunda, faça a sua léxio divina dessas 3 leituras, para que o nosso coração ele possa ser impulsionado a esse sentimento e a essa verdade que a liturgia e que a igreja quer nos anunciar no dia de hoje. A igreja hoje nos anuncia por meio da solenidade da Assunção de Nossa Senhora essa grande realidade de que a nossa pátria, a nossa casa, e o Evangelho termina assim, Maria voltou para a sua casa. Depois de toda uma experiência de encontro, de saída de si, de missão, a Virgem Maria ela retorna para a sua casa. E a nossa casa, a nossa pátria é o reino dos céus. A liturgia, as palavras muito sábias, quando diz que hoje a Virgem Maria foi assunta aos céus,
ela nos traz essa experiência, né, de vivenciarmos no dia de hoje essa graça, no dia de hoje essa experiência da Virgem que entra no céu, dela que entra no céu em corpo e alma. O Evangelho, ele traz essa experiência de Nossa Senhora que caminha ao encontro de Isabel, que vai ao encontro da sua parenta, né, que estava grávida no 6º mês de gravidez, que se dispõe a sair de si, que se dispõe ao encontro dela, que precisava de auxílio, de ajuda na sua gravidez. Mas nós não podemos tirar o nosso olhar do que o conjunto nos apresenta. O conjunto, ele nos apresenta essa essência nossa de adentrarmos e alcançarmos o reino dos céus, de termos o nosso olhar voltado para as coisas do céu. E isso a liturgia nos convida na oração, né? No Oremos, quando diz que tenhamos o nosso olhar voltado para o alto, tenhamos o nosso olhar voltado para aquilo que Jesus veio nos anunciar, porque Nossa Senhora, ela é assunta aos céus, né? Não por mérito próprio, podemos assim dizer, mas pelo mérito do seu próprio Filho Jesus Cristo. Por isso ela é assunta. Jesus, ele sobe aos céus porque ele é Deus, por mérito próprio, é a ascensão, mas a Virgem Maria, ela é assunta porque ela é levada, ela é conduzida, né? Jesus, ele dá podemos dizer, esse presente à sua mãe, onde ela não sofre a corrupção, ela não sofre as penas do pecado, porque não existia pecado algum. E pelo seu Filho Jesus, por mérito dele, por ser mãe de Deus, ela recebe esse prêmio de entrar no reino dos céus em corpo e alma. A segunda leitura, ela vai nos trazer uma palavra que é muito forte, que nos diz: Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Cristo, ele foi essa primícia daquele que ressuscitou dos mortos, anunciando que nós iremos viver. Anunciamos que nós caminhamos um dia para a ressurreição. Nós iremos encontrar o Senhor, nós iremos para o reino dos céus, nós precisamos ter o nosso olhar voltado para a eternidade, mas um dia nós iremos ressuscitar. Assim professa a nossa fé, porque Cristo ressuscitou e deu à sua mãe essa graça de ser também essa primeira a experimentar a fazer essa experiência, né? E se nós também formos lá para a primeira leitura, no dia de hoje, a primeira leitura do livro do Apocalipse, ela faz com que nós tenhamos esse olhar voltado para o céu, mas também na experiência das nossas lutas aqui na terra. As nossas lutas, as nossas batalhas, mas algo que é muito, muito especial, muito forte, que até mesmo como uma solução para essas lutas, é o que a leitura do Apocalipse de São João, ela vai nos dizer, né? A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Esse deserto, ele sempre na Sagrada Escritura tem um sentido de intimidade, de proximidade com o Senhor. Então, diante dessas batalhas diárias que nós precisamos viver, nós precisamos sempre nos refugiar. Precisamos sempre ir para o deserto. O deserto, ele precisa ser o nosso local de refúgio, porque ali foi o local que o Senhor nos preparou. Parece coisas assim, podemos assim dizer, leituras que talvez nós não encontremos no primeiro olhar, passando o nosso olhar de uma forma rápida, encontremos muita conexão entre elas, mas eu queria convidar, né, cada um de nós a meditarmos, né, a nos debruçarmos sobre a palavra de Deus para entendermos e bebermos o que ela quer nos revelar no dia de hoje. Na primeira leitura ela nos mostra essa batalha, nos mostra a solução, podemos assim dizer, a forma como nós vencemos essa batalha, nos refugiando no Senhor, nos refugiando em Deus,
indo buscar o Senhor no deserto, na solidão pessoal com Deus, na solidão, na intimidade com Ele. E nessa intimidade nós vamos vencendo as nossas lutas pessoais, nessa intimidade nós vamos vencendo as nossas batalhas particulares. E daí depois nós reconhecermos, que o Senhor é essa primícia que ressuscitou dos mortos, porque Ele veio preparar para nós o caminho. Ele anunciou a sua palavra, Ele deu testemunho da verdade e Ele nos conduz a essa eternidade. E então o Evangelho nos traz essa graça de nos colocarmos à disposição, de nos colocarmos a serviço, de irmos ao encontro, mas sempre com o olhar voltado ao céu, sempre com o olhar voltado ao alto, porque a Virgem Maria, ela sai da sua casa e ela sobe a montanha. Subir a montanha também tem esse sentido de encontro com o Senhor. Subir a montanha também tem o sentido de encontro com Deus, de ir para o lugar mais alto, de buscar as alturas, de estar com os olhos não fixos no que nos para aqui na terra, mas o nosso olhar precisa estar fixo naquelas realidades do céu. Nós não podemos nos deixar roubar, nos deixar perder pelas preocupações do mundo, porque diante das batalhas que nós sofremos, a palavra de Deus ela já nos ensina, nós precisamos encaminhar-nos para o deserto. Diante talvez ali de todas as dúvidas e questionamentos que a Virgem Maria podia ter diante do anúncio do anjo que ela seria a mãe do Salvador, ela manteve o seu olhar aonde? Nas alturas. Ela se caminhou para a montanha. Ela foi ao encontro da sua parenta Isabel, ela foi a esse encontro, mas caminhando para o alto. O seu olhar não se prendeu, a sua preocupação não a fechou. A preocupação, talvez os questionamentos não a fecharam, não a prenderam aqui embaixo. Nós precisamos manter o nosso olhar no alto. Precisamos manter o nosso olhar para o céu. E essa é o convite que a liturgia nos faz hoje, ao celebrarmos a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, de olharmos para o céu, olharmos para o reino dos céus, de enxergarmos a nossa pátria, de enxergarmos a nossa casa, para onde nós devemos ir após essa caminhada. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos do céu. E para lá nós retornaremos. Por isso nós não podemos perder o nosso olhar, porque se perdermos o nosso olhar do nosso foco, de onde nós queremos chegar, qualquer caminho que nós tomarmos, ele vai nos servir. Se nós não sabermos para onde vamos, qualquer caminho que nós tomarmos, ele nos serve, porque nós não sabemos qual é o nosso destino. Não tiremos o nosso olhar do reino dos céus. Não tiremos o nosso olhar das alturas, daquilo que é mais alto, daquilo que o Senhor propôs para nós, daquilo que Ele veio nos anunciar. Por isso que Ele veio, se encarnou, nos olhou, olhou para nós na nossa mesma altura, no nosso mesmo nível, podemos assim dizer, e depois Ele nos mostrou para onde nós devemos ir. Revelou para nós a sua verdade, revelou para nós a si mesmo, nos deu de presente, Ele é o revelador, mas Ele também é o conteúdo dessa revelação, Ele se revelou para nós, Ele se abaixou, se revelou e depois Ele nos toma pela mão e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Que a solenidade de hoje seja para nós essa placa, essa seta, essa bússola que aponta para onde nós devemos ir, que aponta para onde nós devemos voltar, a nossa casa, a nossa pátria, o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe e vamos viver com intensidade o dia de hoje, essa solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos.